Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Hoje, que é dia 10 de dezembro de 2021, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, instituição espírita, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, em continuidade ao estudo e pesquisa e reflexão de O Livro dos Espíritos, que é a base, o livro fundamental do Espiritismo, a partir da questão 392, que se trata de esquecimento das vidas passadas. É o tema de estudo do nosso programa de hoje, esquecimento do passado. Por que esquecemos o nosso passado, já que estamos reencarnados? Aí os espíritos vão responder. Allan Kardec pergunta, mas antes gostaríamos de citar um pensamento de Allan Kardec, abrindo aqui um pequeno parêntese. Kardec diz que o Espiritismo é a religião do bom senso e da razão. O Espiritismo é a religião do bom senso e da razão. Fechamos o parêntese e vamos para a pergunta de Kardec, na pergunta 292, esquecimento das encarnações passadas, do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec pergunta por que o espírito, quando encarna, perde a lembrança do seu passado. Resposta: o homem não pode, Kardec, nem deve saber tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Com o esquecimento do passado, o homem se sente mais senhor de si para administrar a sua vida e o seu destino, e para administrar a sua razão, suas decisões, esquecido do passado. E na questão seguinte, 393, Kardec pergunta como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas de que ele não se lembra, está reencarnado, está em outro corpo, e não se lembra quem foi. Como pode aproveitar da experiência adquirida em outras vidas, caídas no esquecimento? Conceberíamos que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se recordasse do que as tivesse ocasionado. Porém, desde o momento em que disso não se recorda, cada existência é para o homem como se fosse a primeira. E assim, e desta forma, está sempre o homem a recomeçar. Como conciliar? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Como conciliar? Aí o espírito responde: ora, a cada nova encarnação, o homem dispõe de mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Ora, quando o espírito retorna para a vida primitiva, quer dizer, para o mundo dos espíritos, de onde ele veio, toda a sua vida passada, das encarnações passadas, desenrola-se diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento na última encarnação e o que teria podido impedi-lo de cometê-las. Acrescenta o espírito, compreende que a posição que lhe é dada é justa e busca, então, a existência que possa reparar a que acaba de transcorrer. Procura, então, provas análogas àquelas pelas quais passou ou as lutas
que acredite apropriada ao seu adiantamento espiritual e pede aos espíritos guias, que lhe são superiores, para ajudá-lo nessa nova vida, nessa nova tarefa que empreende, pois sabe que o espírito que lhe será dado como guia, o protetor espiritual, seu anjo da guarda, nessa nova encarnação, procurará fazê-lo reparar suas faltas, corrigir seus erros do passado, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas que ele cometeu nas encarnações passadas. Vem como intuição, que é o guia que dá. Ora, esta intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a maior parte do tempo vossa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz da consciência, apontando o bom caminho, é a recordação do passado, voz que vos adverte novamente para não cair de novo nas faltas, nos crimes que já cometeste nas outras encarnações. Isso é trabalho do guia espiritual que vos acompanha. Ora, tendo entrado nessa nova encarnação, se o espírito passa por essas provas com coragem e resiste, não é? Eleva-se, sobe na hierarquia dos espíritos superiores, quando retorna para o meio dos espíritos. Aí Kardec faz aqui um comentário, um aditivo como comentário. Se não temos durante a vida corporal, diz Kardec, no seu pequeno comentário, se não temos uma lembrança precisa, nítida, do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal nas nossas encarnações anteriores, temos disto a intuição, vem intuitivamente, e nossas tendências instintivas são uma reminiscência, uma recordação sombria do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não mais cometer os mesmos erros, os mesmos crimes, nos adverte para resistir ao mal. Fecha Kardec aí. E na questão seguinte, Allan Kardec pergunta, aliás, nós encerramos aqui com este ligeiro comentário de Allan Kardec e voltamos em nova oportunidade sobre o tema esquecimento do passado. Tem a sua vantagem de recomeçar a nossa existência sem a lembrança do passado. Muita paz para todos e voltamos oportunamente com encontro com o Espiritismo para reflexão. Muita paz para todos.